Pastor Cândido me fez lembrar uma conversa. Certo pastor teve em nossa igreja, ainda quando eu era pequeno, e se eu estivesse na minha igreja hoje, um engraçadinho teria dito: já faz tempo, né, pastor? Faz, realmente faz. E diz que em Vitória estava cantando num momento de culto na praça, e disse que um bêbado segurava a sua garganta o tempo todo. E quanto mais cantava essa canção, pastor, ele segurava a garganta ao ponto de colocar a língua para fora. Terminou a música, alguém perguntou: por que você fez isso? Por aqui ela não entra. Então que você não seja aquele que vai cercear a sua garganta, cercear a sua mente, mas que você seja aquela pessoa que permita a luz do céu entrar na sua vida nessa noite. Amém? Eu quero ler com você Romanos capítulo 3. Como é um texto por demais longo, o que nós escolhemos, eu quero ficar apenas no texto do versículo 13, mas depois você pode estar em sua casa lendo o texto que seria do versículo 9 até o versículo 20. Mas o versículo 13 diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Por que eu escolhi esse texto, esse tema, qual vou falar ainda para vocês nessa noite? Porque eu achei muito interessante a série de mensagens que o pastor Cândido está pregando, punindo o inimigo. Mas por vezes é o inimigo que está nos punindo. E eu quero falar hoje sobre 3 venenos que não me permite punir o inimigo. Pelo contrário, 3 venenos que são usados pelo inimigo para me afastar daquilo pela qual eu fui chamado. E você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para sermos felizes. A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação. Então por que você está triste? Por que você está desanimado? Talvez seja um desses 3 venenos que eu estarei falando com você nessa noite. E esse texto vai falar exatamente sobre a realidade do que tange ao ser humano nos dias de hoje e àquela época também. Mas quando nós paramos no versículo 13, que fala sobre debaixo dos teus lábios está o veneno da serpente. E essa palavra, essa expressão veneno da serpente nos chama muito a atenção. Porque esse veneno pode fazer parte da minha vida, pode fazer parte da sua vida, e está nos tirando o propósito pelo qual Deus nos criou, de sermos felizes. E precisamos prestar atenção a respeito disso. Porque esses 3 venenos que estaremos falando está lentamente matando o indivíduo, está lentamente nos tirando tudo de bom em nossas vidas. O grande interessante é se você pegar uma taça de 150 ml de sangue, aproximadamente ela contém 3.000 gotas. E basta uma gota de veneno para em 3 segundos coagular todo este sangue. E se formos parar para olhar dentro da questão do corpo humano, esta mesma gota, em poucos minutos, estará fazendo todo o processo na quantidade de sangue que estivermos no nosso corpo. Uma gota somente de veneno. Como a questão do veneno é destruidora na nossa vida. Mas pastor, só está falando tanto a questão de veneno. Quais seriam esses venenos? E eu quero começar a falar com você nessa noite que o primeiro veneno é a culpa. Como o inimigo
tem usado a culpa. Como o inimigo tem usado fortemente e imprimido em nossos sentimentos a questão da culpa, como ele tem colocado isso em nossa vida. Esta é uma das grandes estratégias do Satanás. Ele tem colocado em nossas mentes dizendo: você é culpado, foi você que errou. E sabe o que tem acontecido com as pessoas quando elas aderem a essa questão de culpa? Geralmente elas se afastam de Deus, porque elas não se acham dignos de se relacionar com Deus de forma plena. Isso não é só lá fora, isso acontece muito dentro dos nossos arraiais, dentro da nossa igreja. Pessoas que estão deixando de se relacionar com Deus, porque o inimigo está dizendo que ele é culpado. Pessoas que um dia já foram tão intensas na comunhão com Deus, hoje são assíduas frequentadoras de bancos, de cadeiras. Deixaram o fardo da culpa, reduzindo a eles a infidelidade. E deixa eu dizer que somos bombardeados todos os dias, todos os momentos, nós somos bombardeados por o dedo acusador de Satanás. E ele quer atacar os nossos pontos fracos, porque Satanás é assim, ele não busca o teu ponto forte, ele vai no teu ponto fraco. Ele é um miserável. Por isso é tentação, diferente da provação. Porque a provação, ela tenta colocar os seus pontos fortes mais fortes. A culpa é um dos elementos que Satanás tem usado para derrubar aqueles que estão dentro da igreja. Por isso muitos estão permanecendo no chão. Por isso muitas pessoas estão ali cada vez mais baixo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você falhar e eu vou falhar e você vai falhar, não permaneça no chão. Jesus te ama. E sabe de uma coisa? O perdão cura dias, cura meses, cura anos, cura vidas inteiras de erro e de pecado. Mas o perdão começa aqui dentro de você. O perdão começa em nós, e nós precisamos estar atentos a respeito disso. Meus queridos, qualquer um de nós somos falhos. Eu sou falho como qualquer um de vocês, e vocês são falhos como mim, como todas as outras pessoas da sociedade. E todos nós somos todos necessitados da graça de Deus. Nenhum mais, nenhum menos. E eu preciso estar entendendo isso. Eu preciso entender que a comunhão é o bem mais precioso que Deus tem para nós. É isso que Ele deseja com a nossa vida. Há um ditado que gosto muito que diz: santo não é o que nunca se suja, mas é aquele que se lava constantemente. E quando eu vejo esse dito, eu lembro da vida de Davi. Tão errado, mas tido no Novo Testamento como homem segundo. Não é porque ele não errava, é porque ele se lavava. Ele buscava isso. E quem busca vai achar essa questão em Deus. O que você e eu precisamos é pedir perdão pelos nossos pecados e os nossos erros. E sabe qual é a graça disso? Que quando eu peço, eu recebo. Quando você pede, você recebe. O apóstolo Pedro é um homem, é um grande exemplo disso. É um grande exemplo de fraqueza humana e a questão do perdão de Deus. Ele tinha todas as boas intenções, e ele chega para Jesus e diz: eu morro contigo,
Você conhece a história final. Você conhece o que Pedro fez. Abandonou, negou a Jesus. Mas ele não carregou esse fardo na sua vida. Ele não pegou isso para si. Foi Jesus que o amou de tal forma que o recolheu para os seus braços, ao ponto de dizer: apacente as minhas ovelhas. Diferente de Judas, que assimilou a culpa de tão fortemente em sua vida, que se matou. Porque é isso que o inimigo quer, que a culpa te mate, tire de você o bem mais precioso da sua vida, que é a sua própria vida. A culpa é um veneno muito utilizado pelo inimigo para tirar a alegria pela qual fomos criados. Mas há um outro veneno, tão terrível como esse, é a falta de liberação de perdão. E eu posso dizer, perdoar não é fácil. Algum tempo atrás eu recebi uma mensagem, um texto, cujo autor não me recordo mais, que nos faz refletir sobre 5 verdades bíblicas a respeito do perdão, a qual eu quero reproduzir para vocês nessa noite. Em primeiro momento, ela pode nos confrontar, e esta é a intenção. Você está aqui para não ouvir o que você quer. Eu estou aqui não para falar o que eu quero. Você está aqui para ouvir o que Deus tem para você. E eu estou aqui para falar o que Deus colocou no meu coração para falar. Eu estava falando com meu cunhado Tiago. Eu já tinha mudado essa mensagem 3 vezes, pastor. E hoje pela manhã eu disse, tem que ser ela. Porque depois do incômodo, da confrontação, você vai receber o direcionamento para onde você deve caminhar. E a primeira verdade sobre o perdão é que perdão não é uma opção. Nunca foi. É comum nós escolhermos quem vamos perdoar. Acreditamos que alguns são perdoáveis, outros nem tanto. Alguns acreditam que quando a pessoa comete conosco o mesmo erro várias vezes, ele não merece mais perdão. Outras pessoas fazem uma escala de valores de perdão. Mas a Bíblia me mostra que perdão não é opção. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas 17, 3 e 4. Tomem cuidado, se seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Por quê? Porque não é opção. Mas em segundo lugar, perdão não é sentimento. Porque se perdão fosse sentimento, nós não perdoaríamos ninguém. Sentir vontade de perdoar seria bom, mas a verdade é que geralmente isso não acontece. Pelo contrário, quando alguém faz algo na sua vida, quando alguém faz algo contra você, nasce raiva, mágoa e desejo de vingança. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não é fruto da emoção, mas é fruto da razão. Mas o sentimento está junto, sim, é lógico, nós não podemos ter razão sem sentimento. Mas se não estiver a razão prevalecendo, você não vai perdoar. Pelo contrário, você vai querer matar. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o quanto devemos perdoar, ele responde. E Jesus vai dizer para ele, será que eu vou
Pedro diz: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? E a resposta de Jesus é: não somente 7, mas 70 vezes 7. Eu só vou conseguir isso. Você só vai conseguir fazer isso através da vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Não é pela sua emoção. Porque se eu for levado pela minha emoção, eu não vou perdoar nenhuma vez. Terceiro, perdão fingido não é perdão. Por vezes nós dizemos às pessoas que estão no nosso relacionamento: eu te perdoo. Porque nós precisamos conviver com essas pessoas. Isso acontece muito no trabalho, acontece dentro de casa. Eu perdoo você, mas se não for sincero, como que eu vou saber? Se você critica essa pessoa, se você vive apontando os defeitos dessa pessoa, se você vive colocando a respeito do que ela fez, isto é um sinal que não há perdão, que aquilo que você disse não passou de um ato de fingimento. Então preste atenção. Quando perdoar, faça de coração, com certeza. Quarto lugar, perdão não é esquecer. Conheço muitas pessoas que não liberam perdão simplesmente porque dizem: eu não esqueço. Elas sempre lembram do que ocorreu. E se você lembra sempre do fato com dor do que ocorreu, não há perdão. O que seria então essa questão? Sabe de uma coisa, você nunca esquece de um fato acontecido na sua vida. Você pode sublimar esse fato, e como psicanalista eu posso dizer, lá na frente isso vai gerar algo contra você. Mas você nunca esquece. Então, se nós formos depender do esquecimento para perdoar, nós nunca vamos perdoar ninguém. Então, quando você perdoa, não significa isso, que isso vai ser esquecido. Significa que isto você lembra, mas você lembra também que você perdoou, que aquilo não faz mais importância para você. É como uma cicatriz que fica em seu corpo. Você lembra do fato, você lembra como aconteceu, só que você passa a mão e não dói mais. Isso é perdoar. Quem perdoa se lembra, mas se lembra também que decidiu pedir perdão ao Senhor Deus. Jeremias 31:34 diz: e eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados, diz o Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus é Deus? Sim, amém? Deus é todo poderoso? Se Ele é todo poderoso, Ele esquece? Não. Mas a Bíblia diz, pastor. A Bíblia nos ensina que quando Deus perdoa um pecado, não é que Ele não se lembre dele, é que não tem mais importância para Ele. Não importa quantas vezes você erra com Deus, se você chega e peça perdão ao Senhor, Ele vai estar sempre. Porque Deus não culpa os nossos pecados confessados, porque Ele já perdoou. Ou seja, Ele não leva mais em conta o que foi feito de errado. Em quinto lugar, preste atenção. Para mim foi um dos piores. Deus não aprova a falta de perdão. Até aqui, ainda é viável o que nós falamos.
Mas chega neste momento, nós começamos a entender a palavra de Deus. Olha o que Deus diz em Mateus 6, 14 e 15: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Terrível. Porque Deus está dizendo: eu perdoo você, se você perdoa o seu irmão. Eu perdoo você, se você perdoar aquele que te machucou também. E por que Deus faz tudo isso? Porque o maior ato de perdão foi feito por Ele através do seu Filho na cruz do Calvário. E através desse ato de perdão, Ele está dizendo: você também pode fazer isso. Porque a falta de perdão pode trazer muitas consequências, como foi dito pelo pastor Cândido hoje. Todos os meus atos trazem consequências em minha vida, e trazem consequências na vida daqueles que estão do meu lado. Por isso, nós podemos olhar a palavra de Deus. Olha que dia diz Isaías: as suas maldades separam vocês de Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Quer ser ouvido de Deus? Quer que Deus escute você? Perdoe. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas tem capas. Tem uma capa que é para a igreja, tem uma capa que é para o trabalho, tem uma capa que é para os amigos, mas tem a sua verdade, que é feita na sua casa. Conta-se que um dia um garoto estava chorando na igreja, que não queria ir para casa. E aí olharam para ele e disseram: por que você está chorando tanto? Por que você não quer ir para casa? Porque aqui meu pai é um santo, na minha casa ele é um demônio. Eu quero morar aqui. O que eu quero dizer com você é que Deus te conhece, e exatamente por te conhecer que muitas vezes não está ouvindo o que você está pedindo. Porque quando não confessamos os nossos erros e pedimos perdão, Ele não vai nos ouvir. Por isso essa é uma das razões que tantas pessoas sofrem com doenças físicas e emocionais. A falta de perdão e o distanciamento de Deus gera uma ferida espiritual. E essa ferida espiritual, ela pode atingir e vai atingir o seu corpo, e vai atingir a sua mente. A maioria das doenças que nós temos na sociedade, uma das grandes questões delas são as doenças psicossomáticas, fruto muitas vezes de feridas espirituais causadas pelo não perdão. Por isso, perdão é uma necessidade, não para quem te ofendeu, mas para você. Lembra do veneno da serpente debaixo de sua boca? Quando nós não perdoamos, esse veneno exala para o nosso corpo. O perdão nunca foi para o outro, sempre foi para nós. Caminhando para o terceiro e último, o terceiro veneno é flexibilizar o que é concreto. Todos os outros dois que nós falamos são prejudiciais, mas esse veneno, para mim, é o pior de todos. Esses outros dois, nós podemos dizer que é um subconjunto daquilo que é, ou podemos chamar de erro, pecado. Flexibilizar o concreto é o mesmo que você dizer de erro, de pecado. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos por causa da flexibilização do que Deus nos deixou como certo, como efetivo. A melhor definição para mim de pecado, de erro, é errar o alvo.
E esse tipo de veneno mata de muitas formas. Alguns são rápidos, outros são de formas mais lentas, mas vai matando aos poucos do mesmo jeito. E esse tipo de veneno chamado erro ou pecado tem levado a humanidade a viver uma doença. Hoje o povo está doente, a sociedade está doente. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é Essa é a consequência. E o pecado nos leva ao afastamento de Deus. E o pecado nos leva para ficarmos longe de Deus. E ao ficarmos longe de Deus, nós nos tornamos imperfeitos. Deixa eu te perguntar, o que é a doença se não uma célula imperfeita em nosso corpo? Quando eu me distancio de Deus, eu me torno doente. E o grande problema na sociedade de hoje é essa flexibilização. Hoje as pessoas gostam muito de usar o termo tem nada a ver. Que isso? Não é bem assim. O que tem? Outros dizem, você está radicalizando, você é fundamentalista. E tantas outras coisas. A flexibilização tem envenenado as nossas sociedades. Por isso eu posso afirmar que a sociedade está doente. E é uma doença contagiosa. Uma doença que tem disseminando cada vez mais esse medo. E sabe por que essa doença é tão contagiosa? Porque ela é prazerosa. Porque ela é bonita. Ela chama atenção. Você já viu propaganda de bebida com mulher feia? Propaganda de cigarro com carro feio, esporte barato? Chama atenção. Mas quero dizer para você que depois que esse veneno espalha no seu sangue, ele vai coagular o seu sangue todo e vai te levar à morte. E desta mesma forma o veneno do pecado vai coagulando cada vez mais, até que nos torna inertes, até que nos torna imóveis, e por que não dizer até que nós tornamos zumbis. Viemos à igreja, sentamos no banco e não passamos de um número para o culto, mas não há adoração, porque há uma vida de pecado, uma vida de erros. Não é que nós não sejamos pecadores, não entenda isso, mas uma vida no erro é uma vida afastada de Deus, e uma vida afastada de Deus é uma vida doente. Podemos ver que a culpa, a falta de perdão e a flexibilização do concreto como um todo são venenos que vão tirando a alegria, vão tirando o vigor da vida do ser humano. A culpa traz-nos tristeza, a falta de perdão nos leva a ser uma pessoa amarga, difícil, e a flexibilização do concreto nos torna indiferentes uns com os outros, e principalmente indiferentes com Deus. Mas graças a esse bom Deus, existe um antídoto para a culpa, para o não perdão e para o pecado. E esse antídoto chama-se Jesus Cristo. O hino que cantamos diz que não há mais culpa, quando toda a culpa é entregue nas mãos de Deus. O perdão se torna fácil, porque eu entendo a dor de Jesus Cristo no Calvário. E se Ele pôde me perdoar, por que eu não posso perdoar o outro? Por que eu não posso? Porque é tão difícil.
entender que os mandamentos e palavras de Deus não foi feito para Deus, foi feito para mim. Não para guardar Deus, mas para guardar a minha vida. As leis de trânsito é para te beneficiar. A palavra de Deus é para mostrar para você que Deus te ama e quer cuidar de você como um todo. Mas a culpa tem tirado a tua alegria. Irmãos, no início de maio eu completei 38 anos de ministério. E eu vejo muitos servos de Deus nesse tempo todo tristes pela culpa. Eu vejo muitos servos de Deus amargos porque não perdoa. Eu vejo muitas pessoas dizendo que são servos de Deus, fazendo coisas horríveis, porque flexibilizam o pecado. Mas você, nessa noite, vai poder punir o inimigo, a partir do momento que entregar toda a sua culpa quando o acusador vier. E quando ele vier apontar o dedo, você vai responder para ele: o sangue de Jesus me lavou. E quando o perdão for difícil, olhe para a cruz. Olha para ela. E você vai entender: a minha dor é menor do que a dele. Quando o inimigo colocar para mim, não tem nada a ver. Lembra que sua vida é pequena. Você pode chegar a 100 anos, mas o que são 100 anos mediante a toda a história da humanidade? A pior questão é quando o mundo te fala: não tem nada a ver. Tem sim. Tem, que Deus está olhando para você e dizendo: não faz isso. E sabe por que Ele fala isso? Ele não precisa de você. Nós é que precisamos dele. Eu preciso de Jesus. Eu preciso tanto dele, que entrego toda a minha vida a Ele. Fecha os teus olhos agora. Eu sei que em um momento dessa palavra, eu sei que num momento dela, algo tocou no teu coração. Eu não sei se foi relacionado à culpa, eu não sei se foi relacionado à questão do perdão, eu não sei se foi a flexibilização do pode ser, não tem nada a ver. Mas eu sei que hoje você tem a oportunidade de colocar isso no trono da graça de Deus. Se você tem se sentido acusado por um erro que você fez, entrega isso nas mãos de Deus. Não permita que o acusador te coloque isso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele usou uma expressão: tetelestai. Tetelestai era um ato de dívida paga. Está pago. Quando o inimigo chegar para você com seus erros, entrega o seu tetelestai e diz: já foi pago. Quando alguém lhe fizer algo, entenda uma coisa: a palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém faz nada contra um servo de Deus antes de fazer com Deus, porque nós somos a menina dos seus olhos. Se você um dia teve o seu olho machucado, você sabe o que é ferir a menina dos olhos. Quando alguém lhe fizer algo, lembre-se: Ele fez primeiro com meu pai. Certa vez, ainda namorando a Patrícia, vou contar um negocinho agora.
ela virou para mim e disse: você nunca vai me trair, né? E eu disse: antes de trair você, eu traio o meu Deus, eu traio a minha vida, eu traio o meu chamado. Você está lá em quarto, quinto lugar. Porque quando eu tenho um compromisso com Deus, eu não erro com meu irmão, eu não erro com a minha família, eu não erro com meus amigos. Por isso eu quero convidar você nessa noite. Seja o que for, você está disposto a entregar isso nas mãos de Deus? Quantos hoje terão a coragem de entregar a culpa, de reconhecer que não perdoam, que estão num caminho errado porque estão flexibilizando a palavra de Deus? Você teria coragem de entregar tudo isso nas mãos de Deus? E eu quero fazer um desafio a você. Se você tem essa coragem, fique em pé onde você está. Eu não vou pedir para levantar, não. Eu quero pedir que você fique em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A mais. A mais. Tem algo te segurando na cadeira, e não é o Espírito Santo de Deus. Levante agora, pelo nome santo de Jesus. Você que tem dificuldade de perdoar, você que tem levado culpas que não são suas, fique de pé e eu quero orar por você. Fique em pé aí. Chega. É hoje. É a tua libertação hoje. A partir do momento que você ficar em pé, você está dizendo para Deus: eu estou entregando tudo nas tuas mãos. Eu não quero isso para mim mais. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser mais um rato nas mãos do gato. E eu quero desafiar você, se tem alguém nessa noite aqui no templo que você ainda não perdoou, pelo nome santo de Jesus, vai até ele agora e peça perdão. Mas foi ele que eu... Psst, olha a cruz. Olha a cruz. Nunca foi para o outro, foi para você. Glória a Jesus. Deixa Deus agir no seu coração. Igreja de Jesus, se você não passa por esses problemas, ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor, porque Deus não fez a obra toda que Ele tinha para fazer hoje aqui ainda. Tem gente temando com Deus. A minha parte, a de toda a igreja, já foi feita. Tu és santo, Senhor, sobre todas as coisas. Tu sabes, Senhor Deus, o que passa na mente de cada uma dessas pessoas. Tu sabes, Senhor Deus, o que vai no profundo do seu coração. E eu lhe peço agora, Pai, pelo nome santo de Jesus, tira, Senhor, a acusação do inimigo sobre essa vida. Senhor Deus, coloque a facilidade através da razão do Senhor em levar essas pessoas a perdoarem umas ou outras, a liberar perdão, a entender que o valor do perdão está na cruz em primeiro lugar e na leveza de vida que precisamos ter em nós. Senhor Deus, toca na vida, na mente daquelas pessoas que têm flexibilizado a Tua palavra na sua vida, no seu comportamento, achando que pode fazer o que quer. Oh Espírito Santo de Deus, toque agora no profundo. Toca, Senhor, lá onde somente o Senhor pode ir. Fala, Senhor Deus. Oh, aleluia, Senhor. Toca. Tira, Senhor, a mágoa. Tira a dor. Derrama a sabedoria na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Que esta palavra não morra aqui,
mas que durante toda essa noite ela continue fazendo efeito na vida dessas pessoas, pelo nome santo de Jesus. Gostaria que você abraçasse você mesmo. Abraça aí você que está em pé. Abrace você e sinta o abraço do Espírito Santo em sua vida, dizendo: eu recebo o que você entrega, eu recebo o que você colocou nas minhas mãos. Sente-se abraçado, porque é isso que Jesus quer para a sua vida. Que Deus te abençoe e podeis assentar.